Deus, irmãos! Como é que os irmãos estão tudo bem ali, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande Yudiré Vaviré. Estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem aqui de fé para os irmãos, ok? Mas antes disso, o Apolinário hoje vai falar paz de Deus, irmão. Paz de Deus nos irmãos, Apolinário. Ok, paz de Deus assim. Irmãos, nós estamos aqui para falar acerca da obediência, meus irmãos. Estamos aqui para falar acerca da obediência. Deixa eu só diretar aqui a câmera. Ok. Para falar acerca da obediência, meus irmãos. É assim, é através da desobediência que entrou o pecado no mundo, ok? Que entrou o pecado nesta humanidade. É através da desobediência que nós sofremos hoje, ok? É através da desobediência que nós hoje temos vários problemas nas nossas vidas, porque isso foi trasladado, então foi trazido até hoje. Por quê? Porque o Adão e Eva pecaram lá através de quê? Da desobediência. E veja, se nós obedecer, ou então se nós obedecer ao Criador, veja como é bom obedecer ao Criador. E é sério, nós devemos sempre obedecer ao Criador, ok? Veja o que a palavra diz aqui no livro de Atos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 29. Diz assim: Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Yahweh e não às pessoas. Os senhores crucificaram Yahusha, mas Yahweh dos nossos antepassados os ressuscitou. No versículo 31 diz assim: E Yahweh o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrependerem e receberem o perdão dos seus pecados, ok? Veja como é tremendo, meus irmãos. Nós devemos obedecer e para quê? Para que nós sejamos, ou então, para que nós sejamos salvos pelo quê? Yahushua HaMashiach. Porque o Criador ressuscitou Yahushua HaMashiach para fazer o quê? Para salvar ou então redimir os nossos pecados. Ele ressuscitou Yahushua HaMashiach lá no madeiro para salvar todo aquele indivíduo que crê nele, meus irmãos. Olha como a palavra é tremenda, meus irmãos. Então, a obediência só nos leva para a salvação. Metem isso na mente. A obediência nos leva para a salvação. Mas a obediência ao quem, irmão céu? A obediência ao Criador. Somente ao Criador. Nós devemos obedecer ao Criador. Vamos obedecer ao Criador, ok? Porque o Criador é que nos garante, é que nos dá, é que nos fortalece, ou então é que nos dá a nossa salvação. Por intermédio do quem? Do seu Filho, Yahushua HaMashiach. Ele salva por intermédio do seu quê? Do seu Filho, como também seu Pai salva, como também o Filho salva. Então, nós devemos obedecer então quem? A Bíblia nos fala, né? Que o Pedro dizia assim, que nós devemos obedecer a Yahweh e não aos homens. Olha como é tremendo. Só a obediência a Yahweh dos exércitos é que nos garante a nossa salvação. Porque Yahweh dos exércitos nos leva para o seu Filho. E o seu Filho nos salva. Ok? Nos salva. Olha como é bom, como é tremendo. Todo aquele indivíduo que crê no seu Filho, haverá salvação. Por quê? Porque quando você crê no Filho, aí você se torna, então quando você crê em Yahweh dos exércitos, você se torna o irmão de Yahushua HaMashiach. Olha como é tremendo, meus irmãos. Olha como é bom esta palavra. Então nós devemos obedecer a Yahweh, somente a Yahweh dos exércitos. Não aos homens, meus irmãos. Por isso que hoje, esse capítulo vai se referir também lá nos templos, nas sinagogas. O mundo hoje, ou então o pessoal hoje, está a acreditar muito, está a obedecer muito aos homens. Está a levar muito a sério aos ensinamentos dos homens. Aos ensinamentos que te levam para a perdição. E estão se esquecer que existe um Criador. Estão se esquecer que existe um Salvador. Eles se baseiam muito nos líderes religiosos,
se baseiam muito no pastor e no padre, não sei lá o quê. Ele deve saber que existe só uma pessoa, um ser divino que nós devemos lhe obedecer, que é Yahweh dos exércitos. É o seu filho, o nosso irmão mais velho, Yahushua HaMashiach. Por isso que o Pedro aqui falou, não obedeçam os homens, porque os homens são falhos. Irá de te levar pela perdição. Obedeçam primeiramente quem? Yahweh dos exércitos, porque Yahweh é um ser puro, divino, sem pecado. Então nós devemos sempre obedecer a Yahweh dos exércitos, porque foi através da desobediência que entrou o pecado no mundo. Então também através da obediência a Yahweh dos exércitos entra a salvação para todos os indivíduos que crê no seu filho, Yahushua HaMashiach. Ok, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje para vocês. Então ficam na benevolência do grande Criador, Yahweh. Shalom, meus irmãos. Yahweh som.